Então, a gente fez a primeira pergunta: é possível alguém ser maduro sendo jovem? Né? E a maioria, todas as pessoas, na verdade, acima de 45 anos, responderam que sim. A gente fez outra pergunta, que é o seguinte: pessoas mais velhas são necessariamente mais maduras? E a pergunta para os jovens, eles responderam que não. Interessante, né? Os jovens disseram que não necessariamente a maturidade vem com a idade, né? E cerca de 80 pessoas responderam que não, e essas pessoas até 35 anos. Outra pergunta que a gente fez, pessoal, a gente perguntou assim: quão maduro você acha que você é? As pessoas mais velhas disseram que 98% disseram que são maduras, que são o nível mais alto de maturidade. E as pessoas mais novas disseram que estão caminhando, né? Médio. Interessante, porque parece que os jovens estão mais dispostos a ser mais maduros, enquanto os jovens acham, os jovens estão dispostos a ser maduros, enquanto os velhos acham que já são bem maduros, né? E não tem mais maturidade para caber aqui, né? E interessante, a gente fez uma pergunta qualitativa, aberta para as pessoas responderem: quais são as características de alguém que é maduro, ou características necessárias para a maturidade? E aí algumas características que soaram muito grande foram, por exemplo, experiência de vida. Todo mundo concorda, certo? Para ser maduro é necessário experiências na vida. Outra resposta que surgiu é de uma vida moral, ou seja, uma vida correta, tentar fazer o certo, ser honesto e coisas do tipo, uma vida moralmente aceita. Outra resposta possível foi a responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade foi quase uma das que mais apareceram. É necessário ter responsabilidade para ser maduro. Isso aqui está falando dos jovens que responderam, tá? Que respondeu, a maioria disso aqui foi o jovem. O que não tem isso, ele sabe que é necessário ter. Aí tem uma outra resposta: sabedoria. A sabedoria é uma das características importantes de alguém maduro. Outra resposta que surgiu bastante lá, não nessa palavra todas as vezes, mas com essa mesma ênfase, é a empatia. Para ser maduro, então, é necessário se colocar no lugar do outro, né, e etc. E uma última característica é da humildade. Para ser maduro é necessário ser humilde. Agora, você observou, né, na nossa pesquisa, 120 pessoas, ninguém citou que o relacionamento com Deus é necessário para a maturidade. Interessante, né? 0. Sabe com quem que eu fiz essas perguntas aqui? Para crente. Interessante, né? O que me deu um estalo para poder entender quais são os nossos desafios de uma geração para com a outra, com a maturidade, ou em relação à maturidade. Parece que nós temos vários desafios, mas pouca capacidade para sermos maduros de uma geração para com a outra. Você vai entender onde eu quero chegar de uma geração para com a outra, porque fica ainda meio perdido, né? Mas me parece o seguinte, gente, que nós, principalmente os jovens, essas gerações novas, elas sabem que tem coisas necessárias para a maturidade, mas elas não têm a capacidade de adquirir essas características, por características da nova geração. Eu queria que nós, antes de mais nada, né, antes de começarmos de fato aqui a nossa reflexão de hoje aqui, eu queria que a gente abrisse em Neemias 2, para a gente poder ler todo o texto de Neemias 2. Neemias capítulo 2, eu vou ler aqui na versão da NVT, se você tiver outra versão, quiser me acompanhar a minha leitura. Neemias capítulo 2. Vamos ver o capítulo todo, tá? Diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para construir a cidade onde meus antepassados estão sepultados.
O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança para os territórios até chegar em Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois foi bondosa a mão de Deus que estava sobre mim. Fui aos governantes da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém sobre os planos para Jerusalém que Deus havia me colocado no coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido e nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que se encontra Jerusalém, que está em ruínas, e suas portas que foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vamos falar com Deus agora, depois dessa história que nós lemos de Neemias. Pai, muito obrigado por hoje. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que se dispôs a sair da sua casa para ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, aprender sobre o Senhor e te amar mais, de forma mais íntima, verdadeira, genuína. Eu te peço em nome de Jesus que hoje a gente tenha um momento, Deus, onde a gente possa compreender como o Senhor quer que nós entendamos as gerações, com maturidade, para que a gente se localize no nosso tempo na história e continue a história que o Senhor está escrevendo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Pessoal, eu queria pensar com vocês a partir desse texto aqui, 3 coisas que eu acredito serem muito importantes em relação à maturidade das gerações. E aqui eu vou fazer algumas provocações, se vocês me permitem, tá? Principalmente as gerações atuais. Agora é a hora que os mais velhos ficam felizes, porque eles falam assim: eu sempre falo isso para o meu filho, ele não me ouve. Eu não quero fazer o papel de mãe ou de pai aqui, mas realmente tem características que os nossos pais estão falando há muito tempo e a gente ainda não percebeu, né? Mas uma primeira coisa muito, muito interessante desse texto é que Neemias, ele expressa um profundo envolvimento com a situação atual do mundo.
Já percebeu que Neemias, logo no começo do texto, a primeira coisa que aparece é uma tristeza profunda de Neemias. Ele não consegue esconder essa tristeza e o rei pergunta para ele: o que está rolando? Está tudo bem, eu nunca te vi triste. E ele falou: nunca estive triste na frente do rei. E aí o rei pergunta para ele: está tudo bem com você? Você parece abatido, porque doente você não está, eu acho que você está angustiado. E ele fala assim: eu sou triste, eu estou triste mesmo, como que eu não poderia estar triste? O lugar onde meus antepassados foram sepultados está destruído. Isso aqui é interessante, porque, preste bem atenção, ele era copeiro do rei, ele estava tranquilo, ele estava de boa, ele não devia nada para ninguém, ele estava vivendo uma vida tranquila na corte, com as pessoas importantes do reinado, do Artaxerxes. Ele não precisava se ligar nos problemas que Jerusalém estava tendo. A questão é que ele não via para além, ele não via somente a sua vida como algo autocentrado. Ele compreendia os problemas do mundo como problemas da vida dele, ou problemas dele também. De certa forma, o que o Neemias tem é uma capacidade de perceber os problemas reais da realidade. Eu não vou nem falar o quão difícil é isso para nós. Qualquer coisa que foge do nosso CEP já não é mais problema nosso, né? Mas parece que Neemias ele tem uma capacidade incrível de poder olhar aquilo que está distante dele e falar: esse também é o meu problema, e se entristecer pelo caos causado. E se percebe que, olha aqui no texto, ele fala assim: eu nunca tinha estado triste na presença do rei. E o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Está profundamente angustiado? E ele fala que a cidade dos antepassados, onde foram sepultados, ela foi destruída pelo fogo. É interessante porque o Neemias, ele não fala assim: ó, você não sabe o que aconteceu, várias pessoas foram lá e destruíram, também meus antepassados estavam lá, se não fosse a idolatria deles, né? Deus não tinha enviado esse juízo, e a cidade não ia ter pegado fogo. Ele não colocou a culpa em ninguém. A primeira coisa que ele fez foi olhar o caos e falar assim: esse caos é meu, esse caos é meu, ele faz parte de quem eu sou, esse caos não tem a ver com alguém, tem a ver comigo. Esse é um desafio gigantesco para nós, porque a nossa vida autocentrada não nos permite ver o problema do vizinho, sequer do povo de Deus. O problema do vizinho não é meu problema, é o problema dele. Quando eu ajudo ele, eu estou ajudando o outro. Mas não, entenda que isso faz parte da sua história. O problema da realidade é um problema que te afeta. Esse problema também é seu. O caos é seu, amigo. Estão comigo? Então, uma primeira coisa interessantíssima desse texto é que o Neemias, ele não está jogando a culpa em ninguém, ele está se entristecendo, porque aquilo faz parte dele. Agora, o desafio que Neemias me colocou quando eu li esse texto foi de perceber que a realidade não começou quando eu nasci. A realidade não está ao meu favor. O universo não está conspirando a favor de você. Você não é o centro da realidade. A sua história não começou quando você nasceu. O bonde da vida já estava andando. Você foi lá e pulou para andar junto com ele. E mais do que isso, a sua história não acontece, ela não começa quando você ganha um RG. A sua história é a história do povo de Deus. É uma história que começou há muito tempo. Agora, o caos do povo de Deus também é o seu caos? Ou o seu caos é o caos da sua família, dos seus boletos? Agora, uma coisa fundamental que Neemias nos ensina aqui de primeira é que existe um momento da história onde nós estamos, e cada momento da história tem ruínas em específico. O momento onde Neemias estava, existia a ruína de Jerusalém. Quais são as nossas ruínas de hoje? Existem ruínas onde nós devemos olhar e falar assim: olha, esse caos também é meu, eu devo me entristecer por esse caos. Eu vejo muito comum, né, o meu avô, ele é faleceu já, né? Mas eu lembro que uma das características dele era reclamar. Meu avô era reclamão, aquele velho reclamão, sabe? E uma das coisas interessantes dele é que assim, ele reclamava de tudo, como se fosse sempre um problema do outro, entendeu? Nunca era problema dele. Você fala assim: nossa, o mundo hoje está, né? O mundo bom mesmo era na minha época. Eu lembro que uma vez, naquele surto que deu dos jogadores de futebol ter tatuagem, né?
tinha um jogador que tirou a camisa e falou assim: olha lá, meu Deus, está muito perdido, tudo rabiscado. Como é que acontece essas coisas, meu Deus do céu? E reclamando do caos que está o mundo. Mas ele está tranquilo, porque o caos não tem nada a ver com ele, né? Ele percebe as ruínas do seu tempo, mas ele não consegue fazer com que essas ruínas se entristeçam ele mesmo, entendeu? Não faz parte da vida dele, a ruína está fora, não está dentro. A ruína não faz parte da realidade dele, a ruína é dos outros, a ruína não é minha. Uma segunda coisa que ajuda a gente a complementar essa primeira, é que existem algumas características super importantes e desafiadoras, diga-se de passagem, que a maturidade das gerações, ela se mostra por meio dessas características. Elas não mudam, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Então, essas características, elas são peculiares de uma geração que compreendeu o seu lugar na história, as suas ruínas em específico e as suas necessidades de reconstrução também em específico. 3 características importantes, difíceis. A primeira, responsabilidade. A segunda, constância. E a terceira, dependência. Uma primeira característica, a da responsabilidade, ela nos desafia no sentido de não sermos espectadores do caos. Saímos de um lugar de visitar o caos como se fosse um lugar para a gente tirar foto e pôr no Instagram, e ir para o caos, ir para o meio da ruína, fazer parte disso. Olha que interessante, Neemias ele faz o seguinte: quando ele percebe que aquele rei deu a deixa para ele entender a tristeza, ele falou assim: ó, eu respondi, se lhe parecer bom, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. No verso 15, lá na frente, ele fala: olha, embora ainda estivesse escuro, eu subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali. Ou seja, me parece que a responsabilidade de Neemias é uma responsabilidade ativa quanto às ruínas. Ele não olha a louça que não está lavada e não lava. Estão comigo? Ele não deixa o quarto bagunçado. Ele vai lá e arruma, porque tem um caos ali que precisa ser resolvido. Agora, se você perceber, essa é uma atitude de maturidade, porque uma das coisas que distingue os homens dos meninos, ou as crianças dos adultos, melhor dizendo, é que a criança, quando ela vê uma bagunça, o que ela faz? Ela esperneia. Quando alguma coisa foge do controle dela, ela fala assim: então faz você, também não quero mais. E o que o adulto tem que fazer? Ir lá e resolver. Por quê? Porque se ele não resolver, ninguém mais vai resolver. Agora, quem olha o caos e deixa o caos lá, ele não entendeu que existe uma maturidade necessária para que você se coloque como responsável de um caos que não foi você que causou. A louça está lá, a gente precisa ir lavar. A bagunça está lá, não adianta espernear, não adianta deixar o outro fazer, se responsabilize. Me parece que as nossas gerações atuais não conseguem essa capacidade, nas pequenas coisas e nas grandes. Se o emprego está ruim, ele vai lá e muda. Se a vida com Deus está difícil, ele fala assim: ah não, mas é porque Deus me ama muito, eu não preciso de me esforçar tanto. Me parece que todas as coisas, a irresponsabilidade é uma das marcas que nos fazem fugir do caos, ou tapar os olhos para o caos, porque o caos está lá. O caos está lá, ele ainda está lá, as ruínas ainda estão lá, os portões ainda estão queimados pelo fogo, nada mudou. A segunda característica de maturidade que Neemias mostra de forma maravilhosa é a constância. Percebe que um dos nossos desafios, principalmente os jovens aqui, os nossos desafios é ser constantes em tudo que fazemos, porque é muito fácil nós fugirmos de alguma coisa que não está dando tanto certo, ao invés de nos mantermos constantes no mesmo caminho longo de obediência a Deus. E nos parece que a vida cristã, ela se resume a fazer o que você quer, quando você quer. E nos parece que até o emprego, gente, é engraçado, porque assim, dá uma vergonha alheia da nossa geração.
Porque a minha mãe, ela tem 2 carteiras assinadas a vida inteira, 30 anos trabalhando. 2 empregos, a carteira assinada. Mas os nossos jovens têm 20 e poucos anos, 5 ou 6 carteiras assinadas. Não, mas é porque os tempos mudaram. Tudo bem, não tem problema. Mas qual que é a motivação da gente mudar de emprego? É porque não está fazendo a gente tão feliz assim. A gente não está tão realizado. Nos parece que o que mais importa é o nosso caos interior. Não existe nada lá fora que nos faz estar constantes num mesmo lugar de obediência para cumprir ou continuar uma história que nos legaram. Parece que a história é minha, então por isso, se eu não estiver satisfeito, eu não preciso necessariamente estar constante numa história, porque ela é minha, é eu quem crio, a caneta da história da minha vida está em minhas mãos. Estão comigo? Faz sentido? Então, a nossa juventude nos legou, na verdade é culpa de vocês mais velhos, mas não vou entrar nisso aqui. A culpa de vocês, porque vocês falaram para a gente ser independente, para a gente ser feliz, né? A gente acabou ouvindo, e aí a gente está desse jeito. Mas olha que interessante, Neemias ele fala o seguinte, mas quando Sambalate, no verso 19, quando Sambalate, o Horonita e o Tobias, o oficial amonita, Gesem e o árabe souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo. E aí lá no verso 20 ele fala assim, nós, seus servos de Deus, começaremos a reconstruir o muro. Várias vezes, se você ler Neemias, o livro todo, você vai ver como as pressões e as dificuldades chegaram a Neemias com força. A questão é que a obra que ele estava fazendo não era dele. O caos não era dele, mas ele se responsabilizou, porque ele sabia que a história que estava sendo construída era a história de Deus. Por isso era necessária a constância. Nada tirou ele do foco, porque a história não era dele, não dependia dele. E aqui a gente vai para a terceira, porque se tem uma coisa que Neemias parece ensinar para nós com profundidade, é a dependência. Aqui desculpo de novo, mas vocês mais velhos nos ajudem, porque vocês por muito tempo falaram para nós, sejam independentes, não depende de ninguém. A gente ouviu, só que agora a gente não consegue nem depender mais de Deus, porque nos parece que a vida cristã, ela é uma coisa à parte do restante da vida. Quando nós temos uma restante da vida, a gente cuida do resto. A nossa vida espiritual é Deus quem é soberano, Ele que manda aqui, mais ou menos. Então tem uma vida dupla, uma vida fragmentada, uma vida que não consegue depender de Deus em todas as instâncias. Isso é um problema. A independência, a autonomia, o desejo do controle, é justamente aquilo que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos legaram. Quando o mundo já não faz mais sentido para eles, eles querem próprias regras, próprias leis e próprias normas, eles falam assim, não, eu não preciso mais depender de Deus. Eu desejo ter o conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, não preciso mais da lei, da norma, da ordem de Deus, da dependência de Deus para mim. Percebe que isso se replica em todos os nossos relacionamentos? Porque quando, desculpa de novo a sinceridade, eu falei que eu ia desafiar, né? Então vocês não estão desavisados. Porque quando eu vejo nossos jovens, eu estou falando principalmente dos jovens, né? Eu convivo muito com essa raça, então os jovens geralmente eles têm esse problema da constância, porque parece que eles namoram alguém, até que essa pessoa não interfira na sua liberdade, na sua autonomia. Pede a senha do Instagram para você ver do namorado, da namorada. Acabou o relacionamento. Porque a independência é uma das características da nossa geração que nos impede de ser mais maduros. A realidade não funciona de forma independente. Nós precisamos uns dos outros e principalmente de Deus. Olha quantas vezes Neemias fala, só nesse texto de Neemias 2, no verso 4. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Ele depende de Deus para dar uma resposta, que ele já sabia a necessidade, mas ele perguntou por quê? Uma dependência profunda de Deus. No outro verso, verso 8, ele diz assim, o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Não é pois o rei me curtiu, eu era gente boa, ele gostou de mim e ele me atendeu. Era pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim.
A dependência de Deus era algo fundamental para Neemias, porque todas as coisas que aconteceram de bom para ele, ele compreendeu como providências da boa vontade de Deus. Olha o outro verso. Então lhes contei como a mão de Deus estava sobre mim. No último, eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Uma das coisas importantes da vida cristã e da maturidade para nós lidarmos tanto com as gerações diferentes, mas principalmente com a nossa vida com Deus, é entender que só existe um motivo de colocarmos a nossa confiança, ou um lugar onde nós devemos colocar a nossa confiança, que é Deus. Agora, a pessoa autônoma, ela coloca a confiança nela mesma. Eu não sei como é que não sei se você sabe como é que isso chama idolatria. Quando você coloca confiança num Deus que chama eu, e Ele passa a ser o controlador da sua vida. Então, geralmente, o jovem, as nossas gerações atuais, elas têm uma capacidade gigante de serem autônomos, mas quando elas transferem isso para a vida com Deus, eles não têm a capacidade de confiar plenamente em Deus, porque você só consegue confiar ou depender de quem você confia. Você não pode depender de alguém que você não confia. Você não chega alguém na rua e fala assim: nossa, como eu dependo de você. Você depende de alguém que você confia, você sabe quem é, você depositou a sua esperança, a sua expectativa, e me parece que Neemias fez isso. Ele olhou para toda essa situação, ele se responsabilizou pelo caos, ele se manteve constante para essa reconstrução. No entanto, o que ele fez antes de mais nada foi colocar sua expectativa no lugar certo, porque ele sabia que a dependência de Deus era um fator imprescindível para essa reconstrução. E agora, a terceira coisa que eu queria que a gente pensasse nesse texto é sobre atitudes de reconstrução e não de desconstrução.